jovens da meia idade, muito bem-vindos ao canal de Bonuzenta. Eu sou a Gabi Costa e o vídeo de hoje é diferente. Você vai passear comigo por um dia de gravação na TV Bandeirantes, onde eu fui convidada para participar do programa Band Mulher. E tô indo para lá, para os estúdios da emissora, para começar a gravação e a gente vai conversar sobre como é viver aqui os sintomas do climatério, da menopausa, e vai ter a participação também de uma ginecologista, endócrino, então vai ser muito bacana. Então vem comigo acompanhar esse dia de gravação para o programa Band Mulher. Quase chegando, a poucos minutos aqui da TV Bandeirantes. E o coração já tá começando a bater diferente, gente. Ai, meu Deus. Então, pessoal, acabei de chegar aqui nos estúdios da Bandeirantes e vou entrar porque a gravação vai ser daqui a pouco. Vem comigo. Raquel e Cris, é para comentar rapidinho isso, para a gente voltar para sentar para falar com a Gabi, tá? Estamos de volta hoje falando em menopausa. Eu converso aqui no estúdio com a ginecologista Raquel Frota e com a endocrinologista Cristiane Carvão. E agora também eu recebo a Gabi Costa, que está na pré-menopausa, a fase conhecida como climatério. A Gabi, novinha aí. Já, Gabi? Já, não sou tão novinha não. Mas tem cara de novinha já, né? A gente vai conversar com a Gabi daqui a pouco. Ela tem um canal no YouTube, é isso? É um Você fala dessas coisas de mulher. A gente é um canal voltado para nós mulheres que já estamos aqui na meia-idade, né, nessa maturidade. Uhum. E eu falo sobre as neuras e as grandes delícias que a gente vive aqui nessa maturidade. Ou seja, de boa nuzenta. Isso, de boa nuzenta. E eu falo bom. com leveza. Vamos assistir um pouquinho antes de comentar aqui o canal da Gabi. Muito adorei o nome de boa nuzenta. Isso, adorei. De 40, de 50. Nós temos aí, vamos lá ver. Olá, jovens mulheres da meia-idade, muito bem-vindas ao canal de Boa Nuzenta. Eu sou a Gabi Costa e hoje nós vamos conversar sobre climatério. Se você está recém-chegada aqui à meia-idade e nunca ouviu falar sobre climatério, não se assuste, pois eu mesma só vim ouvir falar sobre isso muito recentemente e num bate-papo com uma prima minha, a Adriana, que é um pouco mais velha que eu. Mas vamos juntas entender melhor sobre esse tal de climatério, até porque eu, no auge dos meus 43 anos, já tive o grande prazer de adentrar essa fase da nossa vida.
Muitas pessoas confundem o climatério com a menopausa, os seus sintomas, inclusive eu, antes de gravar esse vídeo aqui. E isso é bastante comum, pois ambos se referem à mesma fase da vida da mulher. Olha, a gente vai conversar mais sobre o canal e entender melhor essa fase que você está vivendo 200, hein? Bom, aproveitando, já que ela falou de entender melhor as diferenças entre climatério e menopausa, a gente está aqui com duas especialistas, um endócrino e uma ginecologista, a Raquel e a Cristiane, e a gente vai explicar. Vamos lá, doutora Raquel? Bom, basicamente, né, a gente conversou um pouquinho, eu acho que a diferença, né, é entre não menstruar por um ano, que é a menopausa, e o climatério é a fase que, geralmente, 5 anos, acerca desse marco de um ano, você tem esses sintomas, né? E aí a gente tem algumas coisas que podem acontecer. Quer falar, Cris? Então, nessa fase você começa a ter um calor intenso, exacerbação do calor, porque a gente ainda está produzindo hormônio, ainda está produzindo estrogênio e progesterona, só que de uma maneira não tão equilibrada. Já está começando o sobe e desce dos hormônios. Mudanças físicas, por exemplo, a mulher começa a notar que ela começa a engordar, principalmente a gordura abdominal. Há uma inversão do padrão de gordura. Então, o depósito de gordura passa a ser no abdômen. Insônia. Antigamente você dormia muito bem e agora no período do climatério o seu sono fica irregular, já por causa desse problema dos hormônios que começam a diminuir. Problemas sexuais. É muito comum nessa fase começar a diminuir a libido, o desejo sexual da mulher, pela baixa produção de estrogênio. E o ressecamento vaginal. Certo? São sintomas então, físicos, às esses vezes. são os sintomas do climatério. Gabi, vem pra cá, fica aqui também com a gente. Deixa eu te dar um beijo. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aqui. vindo e parabéns pelo canal, né? Para dividir. Obrigada. Eu acho que é isso. Como é bom, né? As redes sociais, a internet facilitou muito essa troca de informações também. Quer dizer que todos esses sintominhas aí você já está sentindo, Gabi? Olha, já estou com alguns deles. Eu já estou começando a ter os famosos fogachos. Os fogachos. Tô acordando de noite, de madrugada, assim, eu sou muito friorenta, né, Gardênia? Então, assim, eu durmo toda encapuzada e quando chega no meio da madrugada, um calor horroroso. Tira a roupa. Tira a roupa. É um calor horroroso, né, doutora? É das poucas fases que a mulher Nossa. sente mais calor que o homem. Uau, é verdade. O homem sempre tem mais calor, né? E aí E é o que fora- mais te incomoda, né? Tem sido essas ondas de calor. Que eu realmente estava falando no meu canal, vinha falando a respeito, mas eu não tinha ainda começado a passar por isso. E é uma coisa, assim, horrorosa, de tirar o humor, o sono, é uma coisa terrível. A gente até acordar o marido do lado e falar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? É muito ruim. E também, assim, mudança do cabelo. Meu cabelo está muito ralo depois dos 40 anos. Sim. Eu tô com 45 hoje, né? Então, assim, eu sinto o cabelo bem mais ralo. Começa a cair cabelo, quantidade de cabelo. Mas eu não vejo meu cabelo cair. Interessante, eu vi que de repente ele ficou ralo. Até os 30 e tantos Fica anos mais eu tinha fino. muito cabelo, meu cabelo era Agora, cheio. para muitas mulheres, a gente até já falou isso, a menopausa é a porta de entrada para a velhice. Aí nós temos uma jovem aqui, porque é uma idade, né, a gente, né, bonita, 45, toda fase da nossa vida é bela. Você acha, Gabi, você sentiu isso ou você está aí maravilhosa, passando, dividindo seus problemas e assim, inteirona passando, tipo assim, tô de boa, Gardênia, nuzenta, de verdade. Eu tô de boa, nuzenta. Eu vou te assim, eu vou confirmar que para mim está sendo a melhor fase. Sabe, é uma maturidade que chega, eu me sinto hoje muito mais bonita do que aos 20 anos e toda essa maturidade que a gente tem, né, de vida, de olhar para a vida, é impressionante. Eu hoje sou uma Gabi e era uma outra. Quem dera que a gente tivesse essa cabeça, né, um tempinho atrás. Também me sinto bem pra caramba, melhor do que aos 20, sabia? Pois é, eu também. Que bom. Olha, a gente pode dizer que a Gabi está entrando jovem nessa fase? 45, desde os 43 que você sente, né? A Gabi ainda não está na menopausa, né? Pelo que você falou, né? Não. A gente estava conversando um pouquinho, ela ainda não está na menopausa. E uma coisa interessante a falar, primeiro, ela ainda está com sintomas do climatério e ela procurou ajuda e, né, tá fazendo uma reposição hormonal. Isso melhorou muito a qualidade dela. É o que eu falei para a doutora antes. Eu estava já com a menstruação espaçada. Tem 2 meses que eu menstruo, que eu não menstruo, 3 meses eu já estou Você diminuindo. tem filhos, Gabi? Tenho 2. 2 filhos. Então, basicamente isso. E outra coisa notada também, quanto mais nova a paciente entra na menopausa,
quanto mais abrupta é a menopausa, mais sintomas ela tem. Entendi. Né? Então, tirar o ovário, por exemplo, de uma mulher de 35 anos, também você vai ter todos esses sintomas que estão listados aí de uma forma muito mais aguda. Porque não foi o corpo que determinou, né? Foi uma coisa abrupta. Então, os sintomas são mais pesados. Eu sei exatamente o que você está sentindo, o que as mulheres que estão passando, né, pelo climatério estão sentindo, porque eu fiz um tratamento para endometriose e eu pausei a menstruação e tomava um remédio que até aplicam na barriga e tal. Gente... Eu passava justamente isso. Na época, o executivo lidava, às vezes estava na frente do cliente, assim, um calor e depois um frio. E exatamente, e foi explicado pelo meu médico, você vai ter todos os sintomas do climatério, realmente. Vamos entender, a gente sabe também, doutora Raquel, doutora Cristiane e Gabi, que a alimentação, também uma boa alimentação, é fundamental para todas as fases da vida, né? A gente está falando aqui em idade e menopausa. E olha, não é segredo, eu já falei aqui, que a gente precisa ter uma alimentação adequada para ajudar a mulher a encarar melhor essa fase. Bom, muita água, né? Muita fruta, enfim. Doutora Cristiane? Então, a gente deve priorizar os alimentos ricos em vitaminas e sais minerais, as verduras, os legumes, as frutas, as carnes magras, os grãos integrais. Beber bastante água, pelo menos 2 litros ao dia, e também não esquecer da atividade física, que é muito importante nessa fase também, porque até alivia os sintomas da menopausa. Então, associar uma boa alimentação com atividade física. Doutora Raquel, os sintomas climatério e menopausa praticamente são os mesmos, né? A gente comentou ali climatério, calor intenso, mudanças físicas, insônia, problemas sexuais. Aí temos aqui menopausa, alterações de humor. Pode comentar pra gente? Posso. Na verdade, esses sintomas, eu acho que assim, tá muito ilustrado aí, mas esses sintomas são comuns aos dois, como podem não ter nenhum deles, né? Mas a falta de desejo sexual, né? O problema sexual é que quanto mais a menstruação falha, mais fortes são os sintomas, né? Então, você tem a progressão. Então, às vezes, uma irritabilidade vira uma alteração de humor grave, né? Então, essa é a brincadeira, mas esses sintomas todos são comuns às duas fases. Estão interligados, Eles estão interligados. Quais as dicas para a gente finalizar que vocês, né, ambas especialistas, um em hormônio, outra na parte de ginecologia, têm para as nossas meninas que estão nos assistindo, como a Gabi, então, aí entrando no Zenta, né, e vivendo essa fase da vida? Eu acho que buscar ajuda, né? Independente dos sintomas que você sente, buscar ajuda para saber como se melhorar, né? A alimentação, a reposição hormonal, ela é muito benéfica para algumas pessoas. E quando a paciente tem uma contraindicação de fazer determinado hormônio, você trata os sintomas, né? Então, tem antidepressivos que tratam calor, tem medicações para dormir, né? Então, a gente busca melhorar a qualidade de vida, né? Lembrando que antigamente a gente tinha uma mortalidade precoce, né? Hoje a gente está vivendo 80, 90 anos. Então a gente vai viver muito tempo na menopausa para estar com sintomas ou estar com redução de desejo sexual ou estar com, enfim, cansaço, né? Então a gente consegue melhorar muito buscando ajuda. Buscando ajuda, não se automedicando, não entrando em desespero, não é, Gabi? É isso aí, faltou a memória, hein? Que a memória fica completamente prejudicada. Começa a falhar. Começa a falhar. Eu acho que é importante a gente priorizar a qualidade de vida, né? Porque como a Raquel falou, a mulher nessa faixa de idade está ativa no mercado de trabalho. Então a gente tem que ter energia, a gente tem que ter disposição. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai passar por essa fase? Uma boa alimentação, como a gente já falou, exercício físico e, se quiser fazer e puder, a reposição hormonal. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada pela participação. Parabéns pelo canal, tá? Por dividir com a gente, né, a sua fase, trocar informações, isso é importante. É um canal realmente de troca de boa informação. E você do outro lado, vem conhecer. Muito obrigada, tá, doutora Raquel, doutora Cristina? Terminou agora, pessoal, a gravação com a Gardênia. Ela é uma simpatia e foi delicioso gravar o programa. E a gravação foi com essas doutoras lindas, doutora Raquel, que é ginecologista, e a doutora Cristiane, que é endócrino e nutróloga. Foi muito bom, né, gente? Foi super divertido. Até o próximo, Gabi. Então viva o Zenta da melhor forma. E tá assim, gente, ela de perto é linda, mais linda que na televisão. Parabéns pelo canal, olha, Obrigada.